retomamos aqui o Jornal da Rede Alesp com uma nova entrevista. Vamos conversar com o advogado Bruno Taupai. Ele vai falar sobre a crise política no país em meio à pandemia do novo coronavírus. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza em atender a nossa equipe. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui para compartilhar com vocês um momento bastante delicado. Espero poder contribuir. Legal. Doutor, o senhor é cientista político e, naturalmente, consegue analisar essa pandemia não somente pela ótica dos problemas que envolvem a saúde pública, mas também os impactos na classe política. E eu justamente quero saber do senhor, na sua avaliação, a pandemia influencia o quanto na participação entre os poderes legislativos, no executivo e também no judiciário neste momento? Bom, o primeiro ponto a destacar é que essa é uma crise política, econômica e social com um impacto tanto orçamentário como político no país. É interessante notar a participação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, levando em consideração que a Constituição, no seu artigo 1º, elenca que deve existir uma harmonia entre os poderes, eles devem cooperar para que a finalidade essencial da política e a prestação dos serviços públicos sejam atingidas. O que me causa bastante desconforto nesse atual momento é que se percebe que o Poder Executivo, a partir federal, no caso, a partir de suas manifestações, gera um mal-estar perante ao Poder Legislativo por não consultar ou tomar medidas contrapostas e o Poder Judiciário também influi perante as suas decisões em inúmeros momentos de como os estados e municípios deverão enfrentar a crise. Então nós temos, por um lado, o Poder Legislativo na sua competência constitucional para realizar a criação de leis, por exemplo. Percebe-se que o Poder Legislativo foi bastante ativo, seja ele no Senado, seja ele na Câmara dos Deputados, com proposituras de projetos de lei que tratam, por exemplo, sobre contratos administrativos, questões de locação, questão de deslocamento, questões de direitos do consumidor, que são importantes à população em geral num momento de instabilidade política. Por outro lado, nós temos também o Poder Judiciário, que recebeu inúmeras demandas em relação à aplicação tanto da questão orçamentária, como também de decisões sobre a questão primordial da autonomia dos estados e dos municípios no combate à presente crise. O que se existe no Brasil, ou se existia até antes dessa recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, é uma centralização, basicamente, dos recursos públicos com a administração. Então, se em um determinado ponto, a administração federal, ela se entoa a fazer uma manifestação completamente, um sentido completamente diferente do que os estados estavam adotando, o Poder Judiciário, em alguns momentos, tratou sobre esse assunto. E é importante destacar isso, que se percebe a atuação coerente do Judiciário no momento de crise e do Legislativo. Para trazer para o plano concreto, eu tenho, por exemplo, a DPF 568, que o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou a destinação imediata de 32 milhões de reais para o Acre no custeio de prevenção da contenção do Covid-19. Uma outra ação, Alexandre de Moraes suspendeu o pagamento das parcelas da dívida do Estado de São Paulo por 180 dias, para que o Estado de São Paulo pudesse aplicar a parte orçamentária para mitigar os efeitos da pandemia. Nós temos também a relação que assegurou aos governos estaduais, distrital e municipal, no exercício por óbvio das suas atribuições constitucionais, a competência de manutenção de medidas restritivas, ou seja, dentro da competência do município, do interesse municipal e dos estados, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes na DPF 672, concedendo maior autonomia para os estados nesse momento de crise. Até porque os estados, eles compreendem, eles melhoram a situação no seu plano estadual. Isso mostrou uma percepção de atuação do Poder Judiciário em relação à descentralização e empoderamento dos estados e do Distrito Federal e do município nessa atuação política.
Então, o que se percebe é um conflito a todo momento por parte do Poder Executivo Federal, que, ao meu ver, atenta contra a Constituição no momento em que agride o federalismo de cooperação, ou seja, no momento em que se deveria existir uma cooperação com os estados e com os municípios para concretizar um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é a federação, o federalismo de cooperação, percebe-se uma dissonância nos entendimentos. E isso gera uma crise institucional e política muito forte. Você percebe hoje, falando de um ponto de vista sociológico, um racha muito grande entre a sociedade, com a polarização entre os que aceitam a medida e os que não aceitam, desconsiderando todas as medidas e recomendações de autoridades de saúde por uma questão política. Então, se percebe que há aqui um conflito tanto social, um conflito político e, consequentemente, um conflito econômico. E, dentro desse aspecto, a administração pública ela deve trabalhar para conter isso e o judiciário, o poder legislativo estão atuando para tratar de forma positiva mitigar esses efeitos. Os embates entre os poderes, eles são comuns, ou até constantes. Mas o senhor não acha que falta um exercício, digamos, de flexibilização das posturas desses poderes para que todos caminhem para o mesmo lado, sobretudo neste contexto de pandemia? E eu não sei se eu colocaria somente o Poder Executivo nessa classificação de um poder que esteja irredutível em relação às suas posturas. Você não acha que todos deveriam remar em uma mesma direção? Não falta essa unidade? O senhor não avalia dessa forma? Com certeza. Mais uma vez, a harmonia na relação institucional ela é essencial. E o Brasil está perdendo uma chance histórica de ter esse funcionamento e a possibilidade dos três poderes atuarem em conjunto, de forma uniforme, atuando para combater essa pandemia. Seria um momento histórico para o país. Imagina, vamos fazer um exercício mental. Vamos imaginar que todos os poderes se engajam para combater de forma harmônica essa crise. Todos os outros problemas seriam um bom precedente. Por óbvio que esse diálogo institucional que nós tratamos, ele é algo que ainda é pouco adotado no Brasil, que poderia também ser adotado nas soluções de conflitos. O diálogo institucional, por exemplo, ele consiste, quando há uma omissão ou violação de direitos, por exemplo, o Poder Judiciário, por meio de suas decisões, convoca o Legislativo para tomar as medidas e também o Poder Executivo na execução com políticas públicas. Então, de fato, seria muito mais interessante entre os poderes terem essa harmonia. Por óbvio que há exceções e que alguns poderes, em alguns determinados momentos, podem, nessa briga, nesse cabo, ter essa tendência a extrapolar, mas isso também é normal, mas nesse determinado momento, eu acredito que o Poder Legislativo, o Judiciário também está tendo boas medidas, e você pega, por exemplo, no âmbito estadual, no Poder Executivo estadual, os governadores têm tomado as medidas, e aí valendo-se mais uma vez do entendimento do Supremo Tribunal Federal, para conter essa crise com a restrição. Um exemplo claro é o lockdown que estão fazendo, vão propor aqui em São Paulo o fechamento de vias. Então, são medidas que precisam ser transpostas do plano do conflito institucional para a prática, senão nós não vamos conseguir superar essa crise tão rapidamente. Então, esse é um ponto bastante importante. E o que se percebe também, um outro ponto que vale destacar, é o papel do serviço público nesse tempo de crise. Então, muitos criticam a participação do papel nos serviços públicos essenciais, mas hoje se percebe a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, a necessidade dos serviços básicos essenciais prestados pelo Estado, como, por exemplo, o SUS, que tem se mostrado resistente a todos esses problemas. O conflito, por natureza, a política sempre existirá esse conflito de interesses, mas num momento
ímpar, como nós estamos vivendo, seria extraordinário para o país tomar as medidas em conjunto com os poderes, fortalecer o sistema federalista, fortalecer a cooperação entre os poderes. Então, o Brasil, pelo menos ao meu ver, perde uma chance histórica sem precedentes de tomar medidas e impulsionar o Brasil para mitigar os efeitos políticos, econômicos e sociais dessa crise. É verdade, professor. E talvez um exemplo da falta de harmonia seja o fato de que o governo federal, o Poder Executivo Federal, tem sofrido sucessivas derrotas, especialmente no legislativo, uma vez que algumas medidas provisórias acabam não sendo validadas pelo Poder Legislativo Federal e acabam perdendo a validade. É importante lembrar ao nosso público que, geralmente, quando uma medida provisória é editada, ela tem efeito imediato de lei, mas precisa, após 3 meses, da validação do Legislativo para permanecer em vigor. Talvez a maneira mais simpática, para não dizer outra coisa, seja sempre um projeto de lei que você envolve o Poder Legislativo. Por isso também que algumas medidas provisórias que são decididas na caneta acabam não sendo renovadas pelo Legislativo. O senhor entende que esse pode ser um exemplo, talvez, dessa falta de harmonia nesse atual cenário? Olha, quando nós falamos em medida provisória, nós temos que lembrar que o artigo 62 da Constituição, ele trata que há necessidade de relevância e urgência e também imputa algumas matérias, no caso, lei complementar, que não podem ser discutidas por medida provisória. A grande crítica, e é normal acontecer críticas em relação às medidas provisórias, porque ela está sujeita em decorrência do princípio dos freios e contrapesos na República, de controle tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. Duas medidas provisórias que trataram sobre essas questões que foram alvos de reexame pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, por exemplo, a medida provisória 927 e 928. Algumas medidas, como, por exemplo, a disponibilização de acessos que deveriam ser concedidas na Lei de Acesso à Informação, essa é uma matéria que se trata de lei complementar. Então, a grande crítica é a utilização de medidas provisórias que tratam sobre matérias com vedação constitucional como de lei complementar. Então, esse é um ponto, e também por atingir a esfera do próprio legislativo. Por óbvio que, numa medida como essa, e eu ressalto mais uma vez, um instituto que é pouco utilizado no Brasil, é o diálogo institucional. Se nós precisamos dar eficácia a uma medida política para ontem, porque é uma crise sem precedentes no país e talvez uma grande crise no mundo, por que não se reunir com os líderes das bancadas, os líderes do parlamento, também se reunir com o Supremo Tribunal Federal e formular em conjunto essa medida provisória? Você tem um avanço do ponto de vista de diálogo com os poderes, vai ter também um avanço em relação ao Poder Legislativo não rejeitar a sua medida provisória, ou seja, o Poder Legislativo irá convertê-lo em lei, né? O projeto que seria o projeto de lei quando tramita, e os óbices e os questionamentos ao Poder Judiciário também seriam reduzidos. Então, poderia ser uma maneira de concretizar um princípio clássico do direito brasileiro, que é a eficiência administrativa. Então, a forma que tem sido feito de não diálogo e a política do inimigo, isso do ponto de vista sociológico, num momento como esse de crise, ele banaliza as instituições, ele banaliza a política, quando num momento em que o homem, por ser um animal político por natureza, deveria se comunicar sobre essas questões. E aí cabe a clássica lição de Aristóteles de que o homem é um animal político, e é de fato um animal político. Então, nós precisamos, do ponto de vista coletivo, deixando de lado o conceito de sociedade individualista, do ponto de vista coletivo, formar uma unidade de entendimento para superar essa crise. E, no meu entender, esse foi o maior problema que os
poderes pecaram. Precisa conversar, precisa dialogar. A política do distanciamento e do embate no momento de crise, ela econômica, social e política, ela só vai piorar as coisas. Então, esse é um ponto que poderia ser tratado. O controle, mais uma vez, de medida provisória, tanto pelo Poder Legislativo como Poder Executivo, ele diz respeito ao sistema de freios e contrapesos da República Federativa do Brasil. Legal, importantes reflexões trazidas pelo doutor Bruno Taupay, advogado, fazendo uma análise aí dessa crise política em que passamos em meio à pandemia do coronavírus. Doutor, muito obrigado por sua participação. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço o convite, agradeço os ouvintes, espero poder ter contribuído para a elucidação de algumas dúvidas nesse momento. Cuidem-se, fiquem em casa, respeitem, utilizem as máscaras, inclusive com o decreto aqui do Estado de São Paulo, do governador, e juntos nós podemos superar essa crise. Muito obrigado e até uma próxima.